Palmeiras, Soler. Só tiro de meta a favor da Inter de Limeira, time que chega para esta campanha visando mais uma vez se classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai disputar este ano a terceira edição de forma consecutiva, mira a quarta participação consecutiva a partir de 2025 e também com a classificação hoje se classifica para a Copa do Brasil do próximo ano. Você ligado na Bandeirantes, são 9, quase 9 jogados deste primeiro tempo. Alô, Raoni Pacheco, tá ligado no microfone da Bandeirantes. Luiz Freitas com a gente, grande Robson Eduardo com a gente, Carlos Eduardo, Antônio Galvão também conosco, José Antônio Nunes de Andrade. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9, no AM 840 e pelo youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Tentava descer pelo campo de ataque na meia esquerda, lançamento à frente, era pro Juninho, não chega na bola antes dele. Cleiton de pé na direita, corta a marcação, vai pro campo de ataque, ligou pra Sacha dentro da grande área. Pressionado o Sacha, o Max vai no alto para ficar com ela, Soler. Tranquilo, o goleiro da Inter de Limeira agarra firme, já orienta os seus companheiros, por enquanto 0-0 em Bragança. Vai ser jogando o Max, campo de defesa, de pé na direita, fatia para o campo de ataque para ninguém, de novo de goleiro para goleiro. Sai jogando a equipe do Red Bull Bragantino, domina Cleiton na meia-lua da grande área, são 9 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, chama Luan Cândido pela meia-lua da grande área, tentava o passe à frente, preferiu pelo lado direito, entrega a bola para Cunha, Lucas Cunha pela ponta direita, é para Nathan Mendes, lateralmente para Elinho, toca por último, Elinho, estava pressionado pela marcação, vai esperto o Zé Mário toma dele, ganha a lateral, já cobrado para Quirino para Juninho para trás, pediu a bola, o Quirino erra o passe, mas ganha a lateral, manual para a equipe da Inter de Limeira, cobrar no campo de ataque pela meia esquerda, 0-0 do primeiro tempo, valendo vaga na semifinal do Paulista, vem para a cobrança Zé Mário, arremessa a bola para Juninho tenta escapar da marcação, perde toque de pé na direita, corta Elinho no bate-abate, a bola volta e sai pela linha lateral. Agora sim, lateral para a equipe do Red Bull Bragantino cobrar no campo de defesa. Pela meia direita, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Red Bull Bragantino 0, Inter de Limeira também 0. Quartas de final do Campeonato Paulista, no Nabi Abichedi, Marcela Souza. Campeonato Goiano com menos de 10 minutos de jogo, Gustavo 25 abre 2-0 para o Goiânia sobre o Atlético Goianiense. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, no Grupo Souza Lima. Rafael Oliveira, 0-0, 10h30, primeiro tempo e o jogo, Rafa. O início tem o Bragantino tentando pressionar um pouco mais em cima e foi exatamente a partir de um corte numa saída de bola que veio a única chance clara do Sacha no passe interceptado pelo Elinho na tentativa de saída de bola do Maurício. A Inter já teve 2 escapadas pela direita, o papel dos laterais ganha muito peso, JP Galvão e Everton Brito pela direita fazendo essa saída, essa ultrapassagem. Vem para o campo de ataque, Inter de Limeira domina pela meia esquerda, tentou escapar da marcação, Lucas Bochecha pela linha de fundo, tomou a frente da marcação, mas saiu com bola e tudo. Era o Bochecha dessa vez, né, Soler? Exatamente, o mais novo, 23 anos de idade, 11 jogos nesse Campeonato Paulista, não teve domínio, se perdeu pela linha de fundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pro campo de ataque, o Red Bull Bragantino domina pela meia direita, Nathan Mendes de primeira, chapa a bola para Elinho pela ponta direita, escapa da marcação para Jadson para Elinho, recua pela quarta zaga, no campo de defesa, na meia direita, domina a bola Cunha para Luan Cândido pela ponta esquerda para Capixaba deixa a bola passar, chega para Vitinho mais atrás, ainda pelo campo de ataque, domina a bola Cunha recebeu pela meia direita no círculo central, chapa a bola pela ponta, acelera para Nathan Mendes, se fecha a Inter de Limeira, Nathan Mendes para Elinho por dentro, passe errado. Vai nos pés do zagueiro Maurício sai jogando pelo campo de defesa, escapa para Inter de Limeira, tenta o lançamento à frente pela ponta, era para Everton Brito, antes dele vem no alto para tocar de cabeça, corta a zaga, Luan Cândido toca de cabeça pelo círculo central, entrega a bola para Juninho pela ponta esquerda, é para Lincoln por dentro para Sacha para Elinho para Sacha na grande área, vai fazer, rolou, passe errado, a decisão errada do ataque do Red Bull Bragantino, na chegada era para bater no gol, Sacha Soné. Tentou o passe, o Sacha poderia ter sido mais individualista, buscado a finalização, ele tentou o passe, a zaga da Inter bem postada, manda para fora, escanteio para o Red Bull Bragantino, na verdade a Edna marcou um lateral, Juninho Capixaba nela. Próxima bandeira de escanteio pela canhota, lateral para Juninho Capixaba, arremessa para o meio da grande área, para ninguém. No alto, toca de cabeça, Jussani tira, na entrada da grande área, completa Emerson
Puxou pela ponta para JP Galvão. Galvão para Quirino. Quirino se atrapalha, perde a bola. Se antecipa Luan Cândido, volta o jogo para Cleiton na intermediária pelo campo de defesa. Vai ser jogando o goleiro do Red Bull Bragantino. 0-0, 13 jogados deste primeiro tempo. Cleiton pela meia direita, é para Elinho. Elinho abandona a ponta, vem por dentro, volta para a ponta, mete o bolão para Eric Ramírez. Ramírez na quina da grande área, rolou na entrada para Lincoln. Dá para bater no gol, chamou para canhota, não chutou, abriu jogada na ponta esquerda para Vitinho. Na linha de fundo, Capixaba, fatiou, limpou, cruzou. Mal o Capixaba cruza nas mãos do Max. Ele tinha que levantar a bola na segunda trave e deu nas mãos do goleiro, Soler. Porque na segunda trave tinha o Elinho passando totalmente livre para receber. Aí pegou mal na bola o Juninho Capixaba, tranquilo, o Max ficou com ela. Placar de 0-0, 13, quase 14 jogados. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo. www.estrelabet.com. Alô, João Vitor, ligado com a gente. Lucas Antônio Medel, Léo Rojas, também conosco. Adson tá curtindo o microfone da Bandeirantes. Você em FM 90.9 no AM840 e pelo youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro campo de ataque a Inter de Limeira, mas sofre a falta. Falta marcada no campo de defesa, na ponta direita. Próxima linha lateral do campo. Vem para a cobrança. De primeira, Jussânio, capitão. Fatia para o campo de ataque pela canhota. Boa bola para Juninho. Escapou da marcação do Natan Mendes. Está na área. Deu de primeira para a Bochecha. Cruzamento para a área. Dominou, tentou adiantar frente o Brito. Everton Brito perde a bola. Retoma Vitinho. Sofre a falta. Aí sim a Edna marca a falta no campo de defesa, na meia esquerda, bola para o Massa Bruta. Bola a favor da equipe da casa no seu campo de defesa. O JP Galvão, ele chegava na marcação, mas na sequência o Brito acabou fazendo a falta para cima do Vitinho, lance paralisado. Jogo parado, falta marcada, placar de 0-0, você acompanhando quartas de final do Campeonato Paulista, são 3 jogos nesta tarde. Daqui a pouco, 6 da tarde, tem São Paulo e Novo Horizontino com Ulisses Costa no microfone da Bandeirantes, no Morumbi. 8h15 na Vila Belmiro, tem Santos e Portuguesa. Rogério Assis transmite o jogo. 15 jogados deste primeiro tempo, vem para o campo de ataque, Sacha no círculo central, escapou da marcação do zagueiro, fatiou pela ponta esquerda, a bola é boa, dominou Lincoln desce o time, levantou na área para ninguém. De novo nas mãos do Max, firme para fazer a defesa, Soler. Vão consagrar o goleiro da Inter de Limeira sim. Toda hora o Bragantino chega pelas laterais, põe dentro da área e o Max fica tranquilo com ela. Sai jogando a Inter de Limeira com a bola nos pés, domina pela quarta zaga, Maurício dentro da grande área para Max, o goleiro fatia para o campo de ataque pela ponta direita para ninguém. Vai-se embora pela linha lateral, é manual. Lateral para o Red Bull Bragantino cobrar na ponta esquerda, já cobrado. Capixaba com pressa. Boa bola para Vitinho para Capixaba. Capixaba dominou na quina da grande área, não dá para bater, rolou atrás para Jadson. Jadson volante, clareou para canhota, bateu no gol. Defendeu Max. Se estica inteiro, Max no canto inferior direito, com a mão direita ele tira. O Jadson chamou para canhota, não é a forte. O chute também não foi tão forte, mas ela toca no chão, na grama, na frente do goleiro. Max espalma e tira o perigo, Soler. Na segunda grande oportunidade do Red Bull Bragantino e mais uma vez o goleiro Max estava atento, agora ele pula no cantinho, faz grande defesa para evitar o primeiro do Massa Bruta. Chance mais perigosa do jogo, Rafael Oliveira. Foi a melhor finalização. Agora esses últimos 5 minutos tiveram as melhores movimentações do Bragantino também. Com o Lincoln aparecendo, com o Sacha se movimentando por dentro, com o Elinho começando a dar opção. Esses 3 podem fazer a diferença nessa circulação de bola. A Inter de Limeira ainda depende muito das inversões longas para os pontas. E o Bragantino vai dominando o jogo. Vem para o campo de ataque, o Red Bull Bragantino domina a bola pela meia direita, Elinho na quina da grande área, pedalou, balançou, tentou o passe por dentro, a bola é boa para Eric Ramírez pela ponta direita para Natan Mendes no campo de ataque, 17 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, Natan para Jadson para Sacha na meia lua da grande área, erra o passe, perde a bola, Quirino na sequência também perde, e toma o Red Bull Bragantino, a Inter de Limeira não joga a bola nos primeiros 17 minutos, só dá uma sabruta, domina na meia esquerda, tenta escapar da marcação, Lincoln domina, na canhota, chama para ataque, Vitinho pela ponta para Lincoln, no toque me foi, Lincoln na linha lateral da grande área, pela ponta esquerda na quina para Vitinho mais atrás para Capixaba chama para a perna direita, inverte de lateral para lateral, Natan Mendes toca de cabeça mal, para ninguém, nos pés de Juninho que sai jogando para o campo de ataque, Juninho pela ponta, é para Everton Brito pedalou, balançou, cruzou a fronteira para cima da marcação, chamou por dentro, preferiu pela ponta direita, a bola é boa, vem cruzamento para a área, forte demais.
Da direita para a esquerda, cruza toda a extensão da grande área, mas o Quirino chega nela. Na bandeira de escanteio pela ponta esquerda. Recomeça mais atrás para Zé Mário. Zé Mário recua. Deu jogo de primeira para Emerson. Emerson chama aproximação, prefere pela canhota de novo para Zé Mário. Zé Mário recua para Emerson. Emerson para Zé Mário, deixou passar Zé Mário de primeira para Juninho. Juninho domina, abandona a ponta, vem por dentro. Bochecha dominou, tentou passe à frente, erra a bola. Erra o passe, intercepta a marcação do Massa Bruta. Sacha domina, círculo central, pede a falta, é Dinamarca. Falta no campo de defesa, a bola para o Red Bull Bragantino. Chegou atrasado agora o Jussani, percebeu que fez a falta. Rapidamente ele se levanta, pede desculpas, lance paralisado. Ofertas especiais Steel, coçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Ofertas é na Steel. Sempre o joelho direito. Quem, Gustavo Soler? O Lincoln, camisa 10 do Bragantino, preocupa, caiu sozinho no gramado, meio armador da equipe do Massa Bruta, chegou nesta temporada, estava no futebol turco, preocupação para o técnico Caixinha. 19 jogados, bom, a Inter de Limeira acho que não se apresentou ainda, né, o Rafael Oliveira, pelo menos até agora, acho que não teve um chute ao gol, dá para afirmar. Teve uma outra escapada, principalmente quando consegue acionar rapidamente o Everton Brito na ponta direita, né? Teve aquela chegada do Bochecha batendo na entrada da área, mas de uma maneira geral o escape é a dobradinha pela direita. Everton Brito é o ponta que traz para dentro e abre o corredor para ultrapassagem do JP Galvão. Ali está o grande duelo do jogo, porque do outro lado o Juninho Capixaba é um lateral que se projeta, o Vitinho é um ponta bem espetado, embora o jogo do Bragantino não passe tanto por ali, no mínimo no momento em que o time perder a bola vai ser muito importante ter esse cuidado. Pelo outro lado o Juninho não fica tão aberto quanto o Everton Brito. Então a válvula de escape da Inter de Limeira está toda na ponta direita, mas a pressão que o Bragantino faz no campo de ataque dá um certo controle por enquanto. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na carta. Placar de 0-0, quase 20 minutos jogados. Está jogando Red Bull Bragantino, domina pela meia direita, tenta escapar da marcação, perde a bola na Mendes, a bola era para ele, corta a zaga da Inter de Limeira, trabalha a bola por dentro, tentava o domínio, Gustavo Bochecha no círculo central, perde a bola com falta. Jogo parado, falta marcada mais uma vez a Edna Marque, vai dar o primeiro cartão, hein? A Edna vai dar o primeiro cartão, Gustavo Soler. Pro camisa número 21, Lucas Bochecha, ele acaba puxando Eric Ramírez pela camisa, falta marcada e o primeiro amarelo do jogo. No toque da Bandeirantes, você confere, o Ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Quartas de final do Campeonato Paulista. Nona Bia Bichedi, relógio marca 20 do primeiro tempo. Red Bull Bragantino 0. Inter de Limeira também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, alô Marcela. No Alfredo Jaconi, Juventude Internacional também estão em igualdade no placar pelo Gauchão. Agora 0-0. Tiro de meta para a equipe da Inter de Limeira cobrar no campo de defesa. 21 jogados, primeiro tempo, 0-0. No futebol é gol, no Sicredi Show, patrocinador oficial do Paulistão. É a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Está jogando a equipe do Red Bull Bragantino, domina a bola, Juninho Capixaba pela ponta esquerda, tapa de primeira para Lincoln, Lincoln cai no gramado, tenta devolução por dentro, funciona, bola para Capixaba, Capixaba recua pela quarta zaga para Luan Cândido, Cândido domina, tenta descer o círculo central, chapa a bola para seu companheiro de zaga, se apresenta no campo de ataque, tenta o domínio de primeira Cunha, Cunha pela ponta para Nata Mendes, de novo para Cunha, Cunha pressionado pelo Quirino, tenta o lançamento à frente, abraça, vem por baixo, toca de perna esquerda, Maurício bota para fora em lateral, manual para o Massa Bruta cobrar, já cobrado, tem pressa, cobrança para Elinho, Elinho de primeira para Eric Ramírez, Elinho bateu em cima da marcação, travado, voltou pela ponta esquerda para Lincoln, Lincoln na linha de fundo, meteu um bolão para Vitinho, tentou ganhar o escanteio, sai com bola e tudo. Tiro de meta marcado para Inter e só isso, Soler. Exatamente, na jogada individual do Vitinho, ele partiu para cima do JP Galvão, tropeçou, caiu fora do gramado, só tiro de meta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligado na Bandeirantes, grande Luiz Fábio. Dá com a gente aqui o Ítalo Magno. Alô, Lucas Antônio da Silva Belotti. Rodrigo Amaral também está curtindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Lincoln, sei não, hein, Soler? Ele foi pro banco de reservas ali para jogar uma aguinha, mas acho que já teremos a primeira alteração. Não sei se o Lincoln tem condições de seguir no gramado. Ele está conversando com o Caixinha
ainda não subiu a placa, ele volta meio raso fundo ali com muitas dores no joelho esquerdo, não tem mais condições de jogo o Lincoln não. Seria, né, caso ele saia, Rafa, uma grande perda para o Massa Bruta. Sim, até porque ele começou a participar mais do jogo e a qualificar o passe por dentro, né? É um jogador que chegou com uma expectativa para ser a grande referência técnica nesse meio campo. É verdade que tem alguns jogadores no banco de reservas que podem fazer funções parecidas, mas pode mexer na estrutura, né? Aí vai depender do que o Pedro Caixinha vai querer, porque ele tem inclusive retorno de algumas peças hoje para banco de reservas. Vamos ver. 23 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Acho que não vai dar pro Lincoln não, hein, Soler? Exatamente, sai com a 10 o meia armador Lincoln, entra com a 18 o centroavante Thiago Borbas. Fica mais ofensivo, o que ele faz? Recua quem para fazer por exemplo, uma armação? E vale lembrar, ele jogou na última partida, sai o Vitinho, entra o Borbas, então ele jogou com Borbas, Sacha, Elinho, Lincoln, Eric Ramírez e Jadson no meio de campo, né, Rafa? É isso, o Sacha vai virar o meia agora atrás do Borbas, né? O Thiago Borbas é um atacante que dá mais ataque em profundidade, ele corre mais nas costas da linha de defesa. Então o Sacha passa a ser um meia / segundo atacante por dentro, sem deixar de ter jogadores pelos lados. Muda a característica da frente, você perde um passador de qualidade para flutuar por dentro e ganha uma presença maior para ocupar os zagueiros do adversário. Cabe ao Sacha compensar essa ausência. Por isso que eu falava que ia depender da escolha do Caixinha, né? Porque ele tem Bruninho, ele tem Gustavinho, jogadores que poderiam jogar nessa faixa do campo, ou até preencher o meio com o Matheus Fernandes, outra característica. Mas não, ele foi com um 9, transformando o Sacha numa espécie de 10. 24, quase 25 minutos jogados. Mexe o Red Bull Bragantino em campo. Thiago Borbas com a 18. Lateral cobrado no campo de ataque pela meia direita. Arremessa a bola de primeira. Nathan Mendes para ninguém. Vem por baixo. Tira a marcação. Maurício afasta. De zagueiro para zagueiro. Só que pela meia esquerda para Luan Cândido. Para o zagueiro do Massa Bruta. Cândido por dentro. Para Capixaba. Capixaba tentava abrir a jogada pela meia esquerda. Perde a bola. Erra o passe. Intercepta a marcação. Jussani. Jussani de pé direita. Passe à frente para Quirino. Quirino pressionado. Perde a bola. Retoma o Massa Bruta. Elogio vai marcar 25 jogados deste primeiro tempo. Placar de 0-0 pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Domina Luan Cândido com a bola nos pés da meia esquerda. Rola a bola para Vitinho. Vitinho tenta escapar da marcação. Volta a bola para Luan Cândido inteiro no campo de ataque. O Massa Bruta. Cândido para Cunha. Cunha no círculo central do gramado. Domina, acelerou. Fation elevou para o campo de ataque. Entrada da grande área. Jussani toca de cabeça. Corta a marcação. Volta pelo círculo central. Tapa de primeira de Eric Ramírez. À frente é para Borbas. Borbas tenta o domínio. Subiu, tocou de cabeça. Tirou a zaga. Zé Mário na entrada da grande área. Toca de cabeça, recua. Firme Jussani, tranquilo, bem. O capitão recua para o goleiro Gustavo Soler. Tranquilo, tranquilo. Mais uma do Max Wallace. Segue 0-0 em Bragança Paulista. Time da casa já teve que fazer uma alteração forçada. O Lincoln machucou o joelho, pisou sozinho num buraco e já foi substituído. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Max está jogando, repõe a bola para o campo de ataque para Inter de Limeira, tenta o lançamento pela ponta esquerda, era a bola para Juninho, quarta marcação, quarta mal na também, deu o jogo de primeira para Quirino, Quirino pela meia esquerda, bola é boa, lançado na entrada da grande área, Juninho bateu pro gol, para fora, pela linha de fundo. O Nathan Mendes saiu jogando errado, o lançamento bom para o Juninho, na quina da grande área, ele encheu o pé de perna esquerda, bate por cima do gol, buscava o ângulo direito do Cleiton, toma um susto gigante o goleiro do Red Bull Bragantino, Soler. Na jogada inteligente da Inter de Limeira, que consegue recuperar a bola na falha do Nathan Mendes, o Juninho nem pensou duas vezes, encheu o pé canhoto na bola, ela passou perto da gaveta do goleiro Cleiton e agora... Jogo paralisado, 35 graus em Bragança Paulista. Rapaziada vai tomar um negocinho. Será que o Bragantino toma aquilo que o patrocina, meu caro Martelli? Vamos ver, vamos lá. O Rafael Oliveira também sob os olhares de... Não, só água, hein? Pô, não tinha que ter latinha pelo menos, né, Rafa? Também não é assim, né? Não dá, senão faz mal também. Sim. Tem que ser aos poucos, né? Inclusive, se você tomar um desse aí quente, não desce legal não, viu, Rafael Oliveira? Mas do jogo, Rafael Oliveira, 0-0 e jogo parado. E foi a primeira vez que a Inter de Limeira teve uma escapada pela esquerda, né? Com o lançamento encontrando o Juninho. Tentou bater, não era uma batida fácil de primeira dele,
Agora o Zé Mário, que está de volta, é um jogador que tem boa batida na bola, é um jogador de bola parada, então vira uma alternativa para lançar também o Juninho por aquele setor. É verdade que a Inter de Limeira tem desfalques também, pensando do meio para frente, e agora vamos ver se de vez o Emerson Santos pode baixar para virar um terceiro zagueiro. Ele já tem se posicionado assim em diversos momentos, com bola ele adianta, vira um primeiro volante, mas eu digo isso porque o Thiago Borbas passa a ser um centroavante que até então o Bragantino não tinha. Era o Sacha circulando mais. Agora o Sacha vai precisar baixar para jogar junto com Eric Ramírez e Jadson. E a gente começa a ver mais o Juninho Capixaba por dentro também, que é outra alternativa para o Bragantino ter um meio-campista a mais. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo: www.estrelabet.com. Você lembra da época do Wabi, Gustavo Soler? Essa aí é da sua, hein? É um grande momento da internet brasileira, né? Ninguém usa mais www hoje, né? Não. É só estrelabet.com, vambora, fazer aquela fezinha. Exatamente, aí fica mais rápido pra você fazer sua fezinha e garantir um trocado, né? Vou te falar, pausa para hidratação nesse momento terminou, hein? Terminou. Agora, claro, né? A gente faz sempre o Campeonato Paulista e não é sempre que a gente vê uma pausa para hidratação, mas hoje o que está de calor em São Paulo, imagina em Bragança Paulista, o Gustavo Soler até trouxe a informação 35, mas você pode botar a sensação térmica para casa de 40 graus. Pausa para hidratação, aí o cronômetro não para, a gente faz também o Campeonato Carioca no Grupo Bandeirantes, aí sim ele pausa o cronômetro até em função dessa parada técnica, no Paulista não. Pausa para hidratação, 29 jogados, primeiro tempo, o árbitro vai crescer no fim da primeira etapa. A árbitra Edna Alves junto com o quarto árbitro, Douglas Marques das Flores. 29 jogados, bola rolando mais uma vez no Nabi Abichedi. Pela meia direita, tenta o domínio, tenta escapar da marcação, perde a bola, JP Galvão. Galvão perdeu pela meia esquerda, escapa da marcação, ganha Vitinho. Vitinho tentou a devolução, um passe errado. Manda para fora em lateral. Manual marcado para Inter de Limeira cobrar no campo de defesa pela meia direita. Ofertas especiais Steel. Coçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Ofertas Steel. Está jogando a Inter de Limeira mal pelo campo de defesa na meia esquerda. Manda para fora, não se acerta, o lateral está marcado. Bola para o Red Bull Bragantino, lateral pela ponta direita. Vem para a cobrança, Natan Mendes. Arremessa para o campo de ataque na quina da grande área. Tenta o domínio, Borbas. Borbas tentou a devolução para Elinho. Elinho no pé de ferro, ganhou na sequência. Juninho Capixaba no meio de campo de primeira, dentro da grande área. Para Borbas, escapou da marcação na quina da grande área. Sobe para tocar de cabeça, corta Zé Mário. Afasta a marcação da Inter de Limeira, tenta descer para a meia direita, vai atrás da bola. Brito só observa a zaga. Deixa sair lateral para o Red Bull Bragantino cobrar no campo de ataque. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, quartas de final no Nabi Abichedi, relógio marca 30 do primeiro tempo. Red Bull Bragantino 0, Inter de Limeira também 0. Marcela. No Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Vasco empatam por 0-0 no jogo de volta do Carioca, depois de igualdade por 1-1 na ida. Para deixar tudo azul o seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é Nakata. Vem para o campo de ataque, o Bragantino domina pela meia direita, escapou Elinho. Elinho, linha de fundo, rolou a bola para Natan Mendes, soltou dentro da pequena área, soltou Max, perdeu! O Vitinho perde o gol feito para o Red Bull Bragantino. Jogada pela direita, Elinho soltou a bola na linha de fundo, cruzamento do Natan Mendes dentro da pequena área, o Max faz a defesa e solta. Se oferece nos pés do Vitinho, ele pega embaixo da bola e manda pela linha de fundo, longe do gol, Soler. Que vacilo gigantesco do Vitinho, depois da boa jogada do Elinho, que recupera na linha lateral do seu campo de defesa, parte em velocidade, lança para o Natan Mendes, que cruza. O goleiro Max acabou falhando e o Vitinho, com gol aberto, chutou lá na arquibancada, perde grande oportunidade. Rafael Oliveira, o Max soltou a bola, hein, Rafa? Teve mais sorte do que juízo, porque era um cruzamento fechado, né? Aquele cruzamento difícil por baixo, forte, mas é uma bola que ele tem que segurar. Agora, bom o trabalho sem bola do Bragantino nesse primeiro tempo, né? Pressiona muito bem e impede uma saída limpa da Inter de Limeira, e isso está gerando algumas das melhores recuperações. O Elinho já teve pelo menos 2 boas retomadas e jogadas que começam assim. Se com bola o jogo não está fluindo tanto, sem a bola, o Bragantino impede que o adversário jogue. E é a maior virtude do time no primeiro tempo.
Torcedor, chegou a hora no gramado das obras em Trincheiros Fortessos. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 32:30 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, 0-0, valendo vaga na semifinal por enquanto no Nabia Bichedi. 0 para o Red Bull Bragantino, 0 também para a Inter de Limeira. Domina pela meia direita no campo de ataque, na também diz, escapa da marcação, vem por dentro. Olha a bola no círculo central, entrega a bola para Luan Cândido. Cândido pela meia esquerda, de primeira, tenta o domínio, escapa da marcação, pisa na bola Jadson. Jadson pela ponta para Cunha. Cunha domina, cruza a fronteira, tenta o passe à frente, acelerou de primeira para Elinho. Elinho para Borbas. Borbas vai soltar dentro da grande área, tentou o passe, errou. Erra o passe, corta a marcação, volta na ponta direita, linha de fundo, tentou cruzar, Natan Mendes. Saiu com bola e tudo, mas o árbitro já marcava o impedimento do ataque do Massa Bruta, Soler. Mais uma vez o Bragantino descia com velocidade, mas agora estava em posição irregular e muito impedido por ali o Natan Mendes, que atacava como um ala pela direita. Impedimento a favor da Inter. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouco, para todo o Brasil, tem um intervalo inteligente. João Paulo Capelanes assume o microfone da Bandeirantes. 33, quase 34 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado também no FM 90.9, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mônica Souza tá ligada com a gente. Wanda também curtindo, alô Maurício conosco, Mariana, muita gente curtindo o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 34 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, vem o Red Bull Bragantino, domina pela meia esquerda, Vitinho na quina da grande área, passou no meio dos dois, no segundo ele não conseguiu fazer a finta. O primeiro ele passou, o segundo não, aí ele perde a bola, retoma pela meia direita, JP Galvão por dentro no círculo central, abre a jogada pela ponta direita, entrega a bola para Quirino tentou levar para a linha de fundo, bem o Cândido, bem o Luan Cândido na cobertura, recua para Cleiton no limite de campo, despacha para o campo de ataque, tentava o toque de cabeça, Borbas dos pés, o zagueiro recua, lá atrás com Max, dentro da grande área vai ser jogando, no futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 34, quase 35, desce o Red Bull Bragantino. Eric Ramírez busca jogo pelo campo de ataque na ponta direita, rola a bola para Elinho. Elinho tenta escapar da marcação, ele abandona a ponta, vem por dentro. Elinho tentou bater o gol, bateu fraco. Fraco no centro do gol, nas mãos do Max Soler. Agora o Max estava tranquilo e fez uma defesa segura. Ele que soltou recentemente uma bola nos pés do Vitinho, que perdeu um gol inacreditável. 35 jogados deste primeiro tempo. Max sai jogando, despacha de perna esquerda para o campo de ataque para Natan Mendes. Natan Mendes domina, rola por dentro. É de primeira para Ramírez para Natan Mendes pela ponta direita. Escapa da marcação, pressionado pela zaga da Inter de Limeira. Rola a bola para Jadson por dentro. Chapou, acelerou pela ponta direita. Bola boa para Elinho. Elinho carrega com a canhota, pedalou, balançou, levou na linha de fundo, escapou, vem cruzamento, vai fazer o gol. Sobe para tocar de cabeça, a zaga tira. O Juninho Capixaba na sequência, mergulha, toca de cabeça, fraco nas mãos do goleiro, ele fica pedindo um pênalti, acho que exagerou, sai jogando, a Inter de Limeira já sofre a falta, jogo parado, bola para Inter, no campo de defesa, Soler. E a reclamação do Red Bull Bragantino falhou, não aconteceu nada dentro da área, na sequência, falta em cima da marcação ali do Lucas Bochecha, lance paralisado. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Placar de 0-0, 36 jogados, daqui a pouco intervalo inteligente para todo o Brasil, assume João Paulo Capelanes, vai ser jogada Inter de Limeira no campo de defesa, domina a bola o zagueiro, capitão Jussani para Maurício pela meia esquerda, tapa de perna de esquerda pela linha, na verdade pelo círculo central, a Edna ficou olhando, fica pedindo a falta, o Bochecha, a arbitragem manda seguir, bola para o Red Bull Bragantino, Eric Ramírez meteu um bolão na ponta direita para Borbas dominou na linha de fundo, viu o campo acabar, saiu com bola e tudo. Linha de fundo, tiro de meta para Inter, Soler. Agora a bola ficou muito redonda no pé do Thiago Borbas, que errou o domínio, não conseguiu evitar a saída de quebra, ainda trombou na placa de publicidade. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse Braspress.com. A Edna parou o jogo, está esperando um pouco. Olha, não sei o que ela pode estar avaliando, mas
O Elinho tá sentindo, me parece, a cabeça. Tá conversando com a... não, ela só chamou 2 para conversar. O Elinho e o Emerson, é isso, Solé? Exatamente, o Emerson Santos, jogador campeão da Copa Libertadores da América com o Palmeiras em 2020. E o Elinho sentindo a cabeça e vai lhe destacar, né? Bela cabeça, uma bela caixa d'água. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quase 38 jogados do primeiro tempo, tiro de meta para Inter de Limeira. Max fatia para o campo de ataque, chega para tocar de perna direita, corta a marcação, sobe Max. Tentou lançamento à frente, curtiu, tentou agora pela meia esquerda, bola errada, chega para Juninho no carrinho, forte. O Elinho chega forte para cima do Juninho, manda para fora. Lateral marcado, bola para Inter de Limeira, não gostou muito o Juninho, mas o carrinho foi forte, porém limpo. Mandou para fora, só lateral para Inter. Finzinho desse primeiro tempo, lateral para a equipe da Inter de Limeira cobrar pelo campo de ataque na meia esquerda. Tentava o lançamento, Zé Mário à frente, passe errado, linha de fundo. Ô Rafa, quase 40 desse primeiro tempo. O que você vê do jogo, hein, Rafa? Um Bragantino que faz muito bem uma parte do seu jogo, que é a parte de pressionar e não deixar o adversário jogar. Isso tem dado um controle muito grande, só que não dá tranquilidade porque tá 0-0 no placar. E aí, mais uma vez, falta essa produção ofensiva. Falta ser um time um pouco mais criativo. O Elinho tem sido o jogador que cria um pouco mais até aqui, mas o Sacha ganhou responsabilidade depois da entrada do Borbas e não apareceu desde então. Então, nesse sentido, a saída do Lincoln representa uma queda de qualidade no meio-campo. E aí não é um problema novo, né? Vamos lembrar que o Bragantino fez 13 gols nas 12 rodadas da primeira fase. Ou seja, não é um time com um ataque tão produtivo. E hoje está esbarrando nisso de novo. Joga bem sem a bola, mas com a bola não. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pro campo de ataque, o Red Bull Bragantino domina pela meia direita, Natan Mendes volta, jogada pela quarta zaga, de primeira pro domínio de Cunha lança, Sacha, na entrada da grande área, bela bola, Sacha, escapa do domínio, chega o zagueiro Jussani, tira. Ele bota pela linha de fundo, que lançamento do zagueiro Cunha. Deixou o Sacha na cara do gol, Solé. Acho que nem o Sacha acreditava que o Cunha ia acertar essa bola, porque ele foi numa preguiça, numa lentidão para a sorte dele. O Jussani mandou para fora, escanteio, o Elinho na bola de pé canhoto. Escanteio marcado para o Massa Bruta cobrar pela ponta direita, Elinho autorizado. Levantamento na segunda trave, subiu, tocou. Gol! Red Bull Bragantino, Thiago Borbas, cobrança de escanteio de Elinho, ele fatiou na entrada da pequena área na segunda trave, Borbas de entrada no jogo iluminado, sobe como uma flecha e testa profundo do gol, na marca dos 40 minutos jogados deste primeiro tempo, cobrança precisa, Borbas dentro da pequena área, subiu sozinho, livre, escolhe o canto inferior direito do Max, que só observa, aquele abraço pro Bragantino pulsar, estremecer e vibrar, Thiago Borbas abre o placar no Nabi Abichedi, 40 do primeiro tempo, tinha entrado no jogo, marca o gol, 1 pro Red Bull Bragantino, 0 para Inter de Limeira, Solé. E que cobrança de escanteio do Elinho, cheia de veneno nas costas da marcação da Inter de Limeira, que vacilou, não acompanhou o uruguaio Thiago Borbas, testa firme, marca o 15º gol dele com a camisa do Bragantino, segundo nesta temporada no Campeonato Paulista. Agora a equipe da casa está na frente, 1-0 Massa Bruta. Fim do primeiro tempo, abre o placar, respira um pouco mais aliviado de tudo que construiu, imagino eu, Rafa, é justo, né? É justo pelo controle que o time tinha. Era melhor no jogo, mas não estava criando muita coisa. E aí entra o peso da bola parada, né? Muito sozinho nas costas do Jussani subiu o Thiago Borbas, que desde que entrou não tinha tido muita oportunidade, mas finalizou bem de cabeça dessa vez. E vem de novo, Massa Bruta domina pela ponta direita, Elinho pra cima da marcação, vai tentar cortar, tentou escapar, soltou a bola de primeira para Ramires pra Elinho, bateu pra fora! Passa muito perto do canto direito do Max, o chute do Elinho.
Ele já deixou assistência, trabalhou a bola na tabela com o Eric Ramírez, no toque dentro da grande área, ele rola na entrada. O Elinho enche o pé, passa à direita do Max Soler. Jogada inteligente do Elinho, ele ameaça o drible e toca na medida para o Eric Ramírez, aparecendo dentro da área, faz o papel de pivô, o volante do Massa Bruta, mas na finalização o Elinho pegou todo torto na bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vem pro campo de ataque o Red Bull Bragantino, domina Eric Ramírez na meia direita, bateu no gol, Max defendeu. No canto do goleiro a bola foi forte, o Max estava lá, mas fez o trabalho, bota escanteio. A pancada do Eric Ramírez no canto do goleiro, parece fácil, mas vem em cima, ele põe em linha de fundo em escanteio, Soler. E pressão total do Bragantino em busca do segundo para praticamente liquidar a fatura, quem sabe na bola parada, sempre ele, pé canhoto na bola, Elinho vem pra batida. 43 jogados deste primeiro tempo, escanteio marcado, mais um, de onde sai o gol de Borbas. Elinho autorizado pela ponta direita, 43, 1-0, Massa Bruta está vencendo o jogo. Elinho levantou na segunda trave, era pra Sacha, mergulho, o zagueiro põe escanteio. Mais um escanteio pro Red Bull Bragantino, só que agora do outro lado, Soler. E agora é o Vitinho quem vai tomando posição para fazer a batida, porque o Elinho ficou lá pelo lado direito do ataque do Massa Bruta, então o Vitinho vem de pé direito para bater na bola. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Escanteio para a equipe do Bragantino, cobrar no canto esquerdo, vem para a bola, Vitinho autorizado, na primeira trave, vem levantamento de Sil para fora, querido, põe em escanteio. Mais um. Terceiro escanteio consecutivo para o Massa Bruta na esquerda agora, Soler. O Bragantino não abandona o campo ofensivo, vem mais um levantamento na área, Vitinho de pé direito na bola. De novo Vitinho autorizado pela canhota, a movimentação para o meio da grande área, ele fatiou, levantou na segunda trave, longe, passou por todo mundo. Cruza toda a extensão da grande área, sai pela linha de fundo, é só tiro de meta para Inter, Soler. Aí bateu mal na bola agora o Vitinho, mandou direto para fora, só tiro de meta para o goleiro Max, daqui a pouco sobe a plaquinha. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e é tudo azul. 44 e 30 jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0, tá vencendo o jogo. Alô, Leandro Hassum tá ligado com a gente, Rafael em Portugal também conosco, João Vicente, Elisa Souza tá curtindo o microfone da Bandeirantes, muita gente no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, em FM 90.9 no AM 840, e acredite se quiser, Bragantino ganhou mais um escanteio na esquerda agora, hein, Soler? Pressão total do Massa Bruta nessa reta final de primeira etapa. Agora o Vitinho, até aprender, vai bater de pé direito. Sacha Borbas, Luan Cândido, Lucas Cunha, Juninho Capixaba, é muita gente dentro da área do goleiro Max. Ofertas especiais de Tio Roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Steel, 45 jogados, escanteio cobrado na primeira trave, corta a marcação, vamos até 49, passamos de 45, daqui a pouco intervalo inteligente para todo o Brasil. João Paulo Capelanes assume, vem Vitinho na linha de fundo, levantou na segunda trave para ninguém, corta a marcação, foi para fora. Tira em lateral, mais um lateral para a equipe do Massa Bruta, cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Hoje, 6 da tarde, São Paulo e Novo Horizontino. Ulisses Costa transmite o jogo no Morumbi. 8h15 da noite, tem Santos e Portuguesa com o Rogério Assis no microfone da Bandeirantes. Lateral para a equipe do Massa Bruta, cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Vem Juninho Capixaba, arremessa a bola para o meio da grande área. É para Borbas, Borbas deixou passar, vinha para Sacha Max. Mergulha para ficar com ela, Soler. Tranquilo agora o Max para ficar com ela, o goleirão, camisa de número 23 da Inter de Limeira, que tem pressa para tentar o empate ainda no primeiro tempo. Mas aí, né, Martelli, fica à vontade para destacar o que fez o Zé Mário. Dominou errado, perdeu a bola, deu de jogo de primeira para Linho. E o Elinho vai embora, pela quina da grande área, na ponta direita, soltou o passe, o cruzamento do Borbas, foi para fora, Jussani. É mais um escanteio pro Massa Bruta, que pressão, Soler. Depois do vacilo do Zé Mário, caiu sentado no gramado, cedeu o contra-ataque, o Jussani estava atento, mandou para fora, escanteio Bragantino, foi na ponta direita, no pé canhoto do Elinho, que saiu o levantamento na cabeça do Borbas, e é o próprio uruguaio quem pede bola dentro da área. 46,5, vamos até 49, finzinho deste primeiro tempo. Elinho autorizado para fazer a cobrança de escanteio, 1-0 pro Massa Bruta. Elinho vem pra bola, levantou na segunda trave, Max no alto, dá um soco na bola, tira, afasta, vai voltar de primeira para Eric Ramírez do círculo central, recua, tem o jogo lá atrás para Jadson domina, a Edna pediu a bola, hein? O que a Edna tá pedindo a bola, hein?
47 jogados, fim do primeiro tempo, o jogo não tá parado, não sei como é que você tenha sentido alguma coisa na cabeça no choque com o Sacha, né? Aí o goleiro, obviamente, tem que ser atendido. Não é nada, ela deu a falta. Com 3 minutos de atraso, mas ela deu a falta no goleiro, Soné. Exatamente, cabeçada do Sacha na carequinha do Max. Lance paralisado com um certo atraso por parte da Edna. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras entre seus fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Quase 48 jogados deste primeiro tempo, finzinho da primeira etapa, placar de 1-0. Red Bull Bragantino vencendo com o gol de Thiago Borbas. Lateral para a equipe da Inter de Limeira cobrar no campo de defesa na meia esquerda. Vem para arremesso, Zé Mário. Zé Mário de primeira para Bochecha, volta a jogada para Zé Mário. Zé Mário recua para Jussani. Jussani pela quarta zaga, o capitão domina, solta do ciclo centrão, perde a bola. Não conseguiu o domínio, Lucas Bochecha. Perdeu a jogada na sequência, não se acerta também o Red Bull Bragantino. Tome contra-golpe, Everton Brito pela ponta direita para cima da marcação. Brito soltou na entrada da grande área, Bochecha escapou da marcação, pode fazer, bateu no gol, para fora! O chute do Gustavo Bochecha por baixo da bola na canhota, buscando o canto superior direito do Cleiton. Ele buscava o ângulo, bota pela linha de fundo, Soler. Foi inteligente agora o Bochecha, ele recebe na entrada da área, se livra da marcação, bate firme de pé canhoto, mas ela sobe demais, só tiro de meta para o goleiro Cleiton. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil Sil. Pode confiar. Vai terminar o primeiro. Como é que é o nome do goleiro, Soler? Como diria o meu narrador, Cleiton. 49, quase 49 desse primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa no Nabia Bichedi. A Edna já olha para o relógio, ergue o braço, Edna. Aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. O Red Bull Bragantino vai batendo a Inter de Limeira por 1-0. Se classificando para a semifinal do Campeonato Paulista. Na Bandeirantes, o intervalo é dele. Alô, João Paulo Capelano. Alô, Martelli, Martelli. Por enquanto o Bragantino vai garantindo e vai se juntando ao Palmeiras como um dos semifinalistas do Campeonato Paulista. Palmeiras ontem amassou a Ponte Preta. Não vou falar que o Bragantino está amassando, mas pelo menos está vencendo. Está indo embora para o intervalo com uma vantagem importante por 1-0. E faz calor na terra da linguiça, hein, Gustavo Soler? Muito, são 35 graus neste momento em Bragança Paulista. E como você bem destacou, né? O Palmeiras já está classificado para as quartas de final. E por enquanto, com este resultado, o Bragantino está avançando para a semifinal da competição. E dependendo dos resultados, o Bragantino pode ser o adversário do Verdão na próxima fase. Mas é claro que a equipe da Inter de Limeira ainda sonha com a virada. Sem dúvida alguma. Agora, Rafael Oliveira, análise da primeira etapa, Bragantino na frente 1-0. Jogo duro, afinal de contas não é fácil jogar. Nesse calor, ainda mais o calor do interior, né, Rafa? E o Bragantino fez muito bem a parte sem a bola. O primeiro tempo do Bragantino a gente pode separar em dois aspectos. No lado sem a bola, foi um time muito agressivo, que incomodou muito a saída de bola da Inter de Limeira, não deixou o adversário sair para jogar. Agora no final, o Lucas Bochecha teve uma finalização depois de muito tempo. A Inter de Limeira não conseguia passar do meio campo. Então, em termos de controle pela agressividade sem a bola, um grande primeiro tempo do Bragantino. Mas se a gente for falar em qualidade para criar chances, bem menos. Principalmente depois da saída do Lincoln, o time demorou, aí a bola parada caiu do céu para colocar o Bragantino na frente. Foi claramente superior no primeiro tempo pelo que fez marcando, criando nem tanto. Rafa, em relação à Inter de Limeira, o que fazer para a segunda etapa? Aí o Júnior Rocha, que faz um ótimo trabalho no time de Limeira, para tentar ou empatar, levar para pênaltis, ou até mesmo, quem sabe, reverter o resultado. É possível, Rafa? É possível, até porque, mais uma vez, a gente viu como o Bragantino, mesmo quando domina, não tem tanto poder de fogo. Então o domínio não representou uma avalanche de oportunidades. Isso vai mantendo o adversário vivo, isso mantém o jogo aberto. A Inter de Limeira tem algumas alternativas no banco, o Albano já foi titular em outros jogos, João Felipe, Gabriel, Rafael Silva, todos jogadores de ataque. Dá para tentar encaixar um pouco mais essa saída direta. Funcionou um pouco mais com o Everton Brito na direita, nem tanto com o Juninho na esquerda. Notas da primeira etapa. Gostou do desempenho dos dois times no primeiro tempo? Não, acho que o Bragantino fez um bom primeiro tempo, assim, bom aquele 6,5, 7. 6,5, 7, passa de ano tranquilamente. Pelo que fez sem a bola e dominou bem o jogo. Mas, mais uma vez, é aquela história. Domina, mas cria pouco. É um time que faz poucos gols e isso deixa sempre o jogo perigoso. Hoje o gol saiu numa bola parada quando o time tinha dificuldade para criar. Do lado da Inter de Limeira, acho que foi um primeiro tempo nota 4, 5. Não jogou bem,
O início até foi promissor em algumas escapadas, mas depois sofreu muito para sair jogando. Nota 4 e 5. Não passa de ano. Faz serviço sem nota ali, passa de ano. Nota da arbitragem, Edna Alves Batista, tranquilo. Muito contestada, né? Não teve nada demais. Nada, né? Nota 7 aí, mas não teve 7, nada. Tranquilo. Nota do seu narrador, tá tudo bem. Eu vou passar essa nota. O repórter também. Tá tudo legal. tranquilo, tá tudo do seu agrado, né? Tá tudo certo. Tá bom, Rafael. Daqui a pouquinho você volta pra toda a segunda etapa. Marcelinha Souza, que é sempre nota 10. Por falar em nota 10, um abraço para Manuel, meu parceirinho nas Minas Gerais. Alô, mestre Zaidan, alô, Uberaba, tamo junto. Marcela, o giro do placar esportivo da Bandeirantes, futebol nacional e internacional, Marcelinha. Vamos lá, nesse domingo de campeonatos estaduais, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Vasco empatam por 0-0 no jogo de volta do Carioca, depois de abrir igualdade por 1-1 na ida. Pelo Campeonato Goiano, o Gustavo 25 abriu e ampliou o placar com menos de 10 minutos no relógio e aos 17 minutos da primeira etapa, o Atlético Goianiense diminuiu com Guilherme Romão, agora 2-1 em Goiânia. No Alfredo Jaconi, Juventude Internacional foram para o intervalo com igualdade no placar pelo Gauchão, agora 0-0. Em Maldonado, no Uruguai, pela Copa Libertadores Sub-20, o Flamengo foi campeão em cima do Boca Juniors de virada por 2-1, gol de Schola e Lohan. Neste domingo, conhecemos mais 2 semifinalistas da Copa da Inglaterra. O Chelsea derrotou o Leicester por 4-2 e o Manchester United venceu o Liverpool por 4-3. O Antony marcou o gol que levou os Red Devils à prorrogação e Rashford e Diallo marcaram os gols na prorrogação, garantindo a classificação. Logo depois do jogo, a gente teve os sorteios dos confrontos das semifinais. O United vai enfrentar o Coventry City, time da segunda divisão inglesa. Vai quem? O Coventry City. Que pronúncia, hein, Marcelinha? Você tá demais, hein? Esse é um time da segunda divisão inglesa que eliminou o Wolverhampton nas quartas. E do outro lado da chave estão Manchester City e Chelsea. A próxima fase será disputada nos dias 20 e 21 de abril em Wembley. A gente não sabe quais jogos vão ser em quais dias, mas por enquanto é isso. Que beleza, hein? O giro do placar completo. Ela meteu um Wolverhampton, meteu o Coventry City. Ela tá importada demais. É a Marcelinha Souza aqui no plantão esportivo da Bandeirantes. 4h57. Daqui a pouquinho vamos pro estádio do Morumba, do Cícero Pompeu de Toledo. Repórter Bandeirantes Paulo do Vale com as informações do São Paulo. E já, alô, Nação Santista. Vila Belmiro, as informações chegam em instantes com o repórter Bandeirantes Bruno Migliozzi. Intervalo inteligente, volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite, pois as ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Semana
semana do marceneiro e carpinteiro é na Loja do Mecânico. E tem oferta. Jogo de serra-copo 15 peças para madeira Forte G, R$ 139,90. Oferta válida até 23 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Escanteio marcado para o Massa Bruta cobrar pela ponta direita, linha autorizado. Levantamento na segunda trave, subiu, tocou. Gol do Red Bull Bragantino. Thiago Pormas. Cobrança de escanteio de Elinho, ele fatiou na entrada da pequena área na segunda trave. Pormas de entrada no jogo iluminado, sobe como uma flecha, testa profundo do gol. Na marca dos 40 minutos jogados deste primeiro tempo, cobrança precisa. Pormas dentro da pequena área, subiu sozinho. 5 horas e 2 minutos, é o gol narrado por ele, Martela, para todo o Brasil. Martela Martelli na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa de, por enquanto, Bragantino 1, Inter de Limeira 0. Com este resultado, claro, o Bragantino vai avançando a semifinal do Campeonato Paulista. Hino do São Paulo Futebol Clube, vamos agitar no Morumba, no Coliseu do Brasil, no Cícero Pompeu de Toledo. A bola vai rolar para São Paulo e Novo Horizontino. 6 da tarde tem Ulisses Costa para todo o Brasil. E vamos direto para o Morumba. Alô, repórter Bandeirantes, Paulo Vale. Fala do tricolor aí do Vale, boa tarde. Fala, Capelanes, boa tarde. Um abraço para você, para o amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O São Paulo que já está escalado e sem Caleri, não se recupera a tempo para essa partida de um rompimento de um cisto na perna e por isso está fora mesmo entre os relacionados. André Silva, camisa 17, estreia pelo tricolor paulista no comando de ataque. O São Paulo, de 23, Rafael, 13, Rafinha voltando ao time. Diego Costa, outra novidade de Carpini na vaga de Ferrarese, veste a 4. 5, Arboleda, 6, Wellington. 29, Pablo Maia, outra novidade voltando ao meio-campo, cumpriu suspensão na última partida. Alisson, 25, 10, Luciano, 7, Lucas, 47, Ferreirinha e 17, André Silva, estreante do dia aqui no Morumbi, Capelanes. Maravilha, quantos mil ingressos vendidos, hein, do Vale?
Olha, a parcial, né, que o São Paulo passou de 45 mil, mas já ultrapassou, né? Teremos mais de 55 mil pessoas aqui no Morumbi hoje, viu, Capela? Que coisa fantástica. Do Vale, até daqui a pouquinho. Valeu, PDV. Tamo junto, abraço. É nóis, o repórter Bandeirantes Paulo do Vale falando do São Paulo, hino do Santos Futebol Clube no ar. Tem Santos e Portuguesa, a bola vai rolar 8h15 da noite, a narração é dele, é gol, o canhão, Rogério Assis vem aí para todo o Brasil e as informações direto da Vila Belmiro chegam com o repórter Bruno Migliosi. Alô Bruninho, boa tarde Bruninho! Fala Capela, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, já estamos em Santos, na Baixada Santista, daqui a pouco às 8h15 tem Santos e Portuguesa pelas quartas de final e atenção pro torcedor da capital paulista, quem quiser descer, temos operação subida na Ecovias, então tem que descer pela Anchieta, o caminho não está tão fácil, um pouco de trânsito, então é bom descer com antecedência para acompanhar esse jogaço. Além disso, uma chuva que caiu durante a tarde aqui em Santos já parou, então a tendência de um gramado limpinho, liso pro duelo entre Santos e Portuguesa, um provável peixe do técnico Fábio Carilli, tem João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim e Rainer, João Schmidt, Diego Pituca, Casares e Otero, com Guilherme e Júlio César Furt. Excelente, é o repórter Bruno Migliosi. Então, passando o menu, o cardápio completo para você. Estamos no meio da transmissão com Pedro Martelli, Rafael Oliveira e Gustavo Soler. Por enquanto, Bragantino 1, Inter de Limeira 0. Vamos para a segunda etapa já já. 6 da tarde, São Paulo e Novo Horizontino, com Ulisses Costa, Cláudio Zaidan e o Manuca, meu parceiro, com o repórter Bandeirantes, o Paulo do Vale. O intervalo inteligente, coisa linda! Vem com o Ricardo Capriotti. E aí, depois, às 8h15 da noite, Vila Belmiro, Santos e Portuguesa com o Rogério Assis, o Pretzel, Bruno Migliosi e o Capri, a Marcela Souza, com o apito final até a meia-noite. É overdose das boas, overdose de futebol. É bola rolando até não poder mais. E os times estão voltando em Bragança Paulista. Alô, repórter Bandeirantes, Gustavo Soler. Bragantino de volta ao campo de jogo, a Inter de Limeira, por enquanto, ainda não subiu. Não subiu para o gramado, agora sim retorna o time da Inter de Limeira. Os times não devem ter alterações. Maravilha, sem alterações. Rafael Oliveira, fosse você o Júnior Rocha, principalmente o técnico da Inter de Limeira, você mudaria no time de Limeira ou não? Voltaria com a mesma formação e o mesmo time? Ainda não mudaria, mas esperaria uns 10, 15 minutos para provavelmente... Padrãozinho, né? É para sentir o que vai ser o jogo, até a postura do Bragantino, ver qual é a necessidade que o jogo apresenta e principalmente se o jogo vai encaixar mais, porque do primeiro tempo não encaixou. A forma como o Bragantino pressionou e marcou impediu que a Inter de Limeira jogasse. Quero seus palpites bem rapidinho, vamos lá. São Paulo e Novo Horizontino, quem passa? Esse pra mim é disparado o mais perigoso das quartas aí. Acho que é um empatezinho, pênalti, não sei não, hein? É? Tivesse que apostar todo o seu dinheiro, que é muito. Não. São Paulo. Primeiro que não é muito, segundo que eu não apostaria todo o meu dinheiro. Mas já que é pra apostar alguma coisa, o retorno maior seria pro Novo Horizontino. É verdade, então eu vou de Novo né? Horizontino. Maravilha. E aí, Santos e Portuguesa? Santos, né? Também tô achando que a Lusa Veneno vai ter muita dificuldade. Bom, meus amigos, bora voltar para a segunda etapa. A partir de agora, com muita emoção, a Rádio Bandeirantes transmitindo tudo para você no futebol da Bandeirantes. Achei que eu fosse narrar esse jogo aí, né? Mas eu vou passar pro Martelli o segundo tempo. Martela, Martelli, para todo o Brasil. Carrossel. A emoção da segunda etapa. Bragantino 1, Inter de Limeira 0. Martela, Martelli! Capela, você quer fazer o ataque da Inter? Eu faço o ataque imagina só fazer um troca-troca. Fazer um negócio aqui. Valeu, João Paulo Capelanes, o intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Mais 45 minutos de bola rolando no Nabi Abichedi. Invertem-se os lados. À direita o Red Bull Bragantino de branco e vermelho. À esquerda a Inter de Limeira praticamente inteira de preta com detalhes em branco. Red Bull Bragantino vencendo a partida por 1-0. A Edna já olha para o relógio. Teve alteração aí, o Gustavo Soler. Pera aí, só um pouquinho. Bate na bola, Eduardo Sacha. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Olha lá, Soler. Capelanes derrubou o intervalo. Derrubou. Quebrou a firma e não tivemos trocas. 1-0 para o Red Bull Bragantino, 1-0, começa o segundo tempo. Rafael Oliveira já deu o destaque dele aqui em relação às alterações. Vai esperar um pouquinho agora os dois times, 11 contra 11, os mesmos 22 jogadores, jogo parado no primeiro lance do segundo tempo. Falta marcada para a Inter de Limeira cobrar pelo lado esquerdo.
Tá lá na bola o Zé Mário, é isso? Exatamente, Zé Mário que tá complicada a vida, né? 2 entradas e o Cucuruto já tá meio carequinha. Falta para a equipe da Inter de Limeira cobrar no campo de ataque pela ponta esquerda. Vem para o levantamento Zé Mário. A Edna ajeita a barreira, apenas Elinho. Um jogador na quina da grande área pela ponta direita, 1-0. Tá vencendo o Red Bull Bragantino. A Inter de Limeira querendo o primeiro gol, querendo empate. Zé Mário na bola pela ponta esquerda. Jogadores do Red Bull Bragantino faziam a linha de impedimento na entrada da grande área. Vem para o levantamento Zé Mário. Apita a Edna. Zé Mário partiu, levantou na segunda trave. Cleiton deu um soco na bola. Fica viva na entrada da grande área. Toca de cabeça, corta a marcação. Rebote é da Inter de Limeira. Pelo lado direito, JP Galvão devolve para o meio da grande área na linha de fundo. Domina errado. Dominou mal, Juninho, linha de fundo. Tiro de meta para o Bragantino, Soler. Ficou até com vergonha o Juninho, né? Escondeu o rosto, dá uma canelada na bola. Só tiro de meta para o goleiro Cleiton. Sil renova sua energia a cada dia. Feu Cabos Elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tiro de meta para a equipe do Bragantino cobrar. Cleiton vai para a bola. A vencendo por 1-0. Encosta atrás dele, vem curtinho para fazer o domínio. Eric Ramírez, hein? O meio campo buscando a bola na pequena área. Para abrir a jogada na meia direita. Para Natan Mendes. Natan Mendes tenta o lançamento à frente. A jogada ensaiada funciona. Natan Mendes pela ponta. Prelinho na ponta direita. Aqui na da grande área. Sacha pediu, ele não soltou, bateu para fora. Uma jogada ensaiada do Eric Ramírez na pequena área para Natan Mendes, na direita, Natan Mendes para Elinho, Elinho foi parar na quina da grande área. Do lado direito ele finta, bate no gol, tinha o Sacha pedindo na entrada da área, era só rolar a bola, Soler. Foi muito fominha, agora o Elinho mandou mais uma oportunidade para muito longe. Agora o Gandula vai ter que se virar porque essa bola caiu lá no estacionamento. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Gostei da jogada ensaiada do Red Bull Bragantino, hein, Rafa? Foi muito bem feita e tem a ver com a mudança de postura da Inter de Limeira, né? A Inter de Limeira tenta subir um pouco mais o time, começou tentando assustar, tentando surpreender. E aí o Eric Ramírez não é a primeira vez que ele baixa para fazer essa saída dentro da própria área. E você atrai para acelerar. Se o adversário subiu, lá atrás vai ter mais espaço. Foi como o Elinho se projetou. Muito bem construído o ataque do Bragantino. O jogo pode ficar mais aberto, né? Porque a Inter de Limeira em algum momento vai ter que assumir um pouco mais esse risco de se lançar. Você ligado em FM 90.9 no AM840 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá com a gente aqui, ó, Guilherme Herédia. Guilherme Herédia tá tomando uma, curtindo a Inter de Limeira. Mauro Alexandre também ligado conosco, grande Zé Elia. Roberto curtindo o microfone da Bandeirantes. Muita gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Relógio marca 3:30 jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque o Red Bull Bragantino, domina pela meia esquerda na querida grande área. Capixaba soltou na linha de fundo para Vitinho, vai cruzar fechado. Galvão bota em escanteio. Marcado escanteio para o Red Bull Bragantino na ponta esquerda, Soler. Bote certo do Galvão para cima da marcação do Vitinho, escanteio marcado a favor da equipe do Bragantino. O próprio Vitinho chega para bater e o Elinho se aproxima para dar a opção de pé canhoto. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é a Braspress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 4 jogados deste segundo tempo. O placar de 1-0. O Bragantino está vencendo o jogo. Vem o Red Bull Bragantino para a cobrança de escanteio. Vem no levantamento. Vitinho partiu na segunda trave. Levantou, corta a marcação. Tira a zaga. Afasta no círculo central. Volta a jogada para Matson. Jadson domina. Tenta ser jogando. Jadson recua pela quarta zaga para Cleiton. Cleiton como se fosse um zagueiro. Pela quarta zaga na meia esquerda. Vai Cleiton. Fatia para o campo de ataque na ponta esquerda. Tenta o lançamento. É para Vitinho. Vitinho dominou no peito. Colocou, ajeitou. Tá na grama. Vitinho para Juninho. Capixaba. Escapou da marcação. Penteou, devolveu para Vitinho, caiu, pede a falta Edna, manda seguir, não dá falta, vem pro contragolpe a Inter de Limeira, lançado pela ponta esquerda, Juninho aposta a corrida com Natan Mendes antes dele, fecha a porta, Natan Mendes recua para Cleiton sai jogando dentro da grande área, 1-0 Bragantino vence, no futebol é gol no Sicredi Show, o patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi, abra sua conta.
5 jogados deste segundo tempo. Trabalha a bola para o campo de ataque, domina Cunha. Cunha na direita para Elinho. Elinho para Natan Mendes. Natan Mendes pelo campo de defesa. Calma a jogada, não tem pressa. Rola a bola para Jadson. Jadson pelo círculo central do gramado. Devolve na direita para Natan Mendes. Natan Mendes pela quarta zaga para Cunha. Cunha pela ponta esquerda para o seu zagueiro Luan Cândido. Cândido na canhota para Vitinho. Vitinho escapou, tentou o passe por dentro. Perde a bola. Toca por último no Vitinho. O juizão deu lateral para a Inter. A Inter cobra o lateral rápido. Também perde a bola. E aí o Bandeira marca. Lateral para a equipe do Bragantino cobrar no campo de defesa pela meia esquerda. Quase 6 minutos jogados deste segundo tempo. 1-0 para o Red Bull Bragantino. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouco tem São Paulo e Novo Horizontino com Ulisses Costa, Cláudio Zaidan e Paulo do Vale no Morumbi. Se enfrentam São Paulo e Novo Horizontino. 8h15 da noite hoje na Vila Belmiro. Tem Santos e Portuguesa. Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Bruno Milhossi. O trio da Bandeirantes no microfone. Curtindo esse dia de jornada tripla. Eu já tô aqui, né? 1-0, 6 jogados, segundo tempo. A gente viu agora a descida da Inter de Limeira, cruzamento da esquerda, passou na entrada da pequena área por todo mundo na linha de fundo. Primeiro cruzamento com um pouco mais de perigo para a Inter, hein, Solé? Exatamente. Agora os jogadores da Inter de Limeira também foram meio cara de pau. Ficaram pedindo o escanteio, mas realmente só foi tiro de meta a favor do goleiro Cleiton, que não tem pressa. Vai cobrar o tiro de meta, vai ser jogando Cleiton, placar de 1-0, quase 7 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco as escalações do estádio do Morumbi com Paulo do Vale, com São Paulo e Novo Horizontino, times escalados e definidos, curtindo, tentando a vaga na semifinal. São Paulo e Novo Horizontino, 6 da tarde. Aqui vem-se embora, Red Bull Bragantino na meia direita. Natan Mendes cruza a fronteira, escapa da marcação, vem por dentro, rola a bola para Ramires. Eric Ramires chapa a bola para Juninho Capixaba. Juninho Capixaba devolve para Luan Cândido pela meia esquerda, escapa da marcação, solta na canhota, bola para Juninho Capixaba, chega antes do Vitinho. Vitinho na quina da grande área, abandona a ponta, vem por dentro, caiu, pede a falta, Edna para o jogo. Marca a falta na ponta esquerda, falta na intermediária para o Red Bull Bragantino, Soler. E agora a possibilidade do time da casa colocar mais uma vez a bola dentro da área e cartão amarelo para o camisa 22 da Inter, o JP Galvão, que dá uma pegada firme para cima do Vitinho. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 8 jogados desse segundo tempo, placar de 1-0, o Red Bull Bragantino está vencendo o jogo. Você ligado, querendo mais um gol, torcedor do Bragantino. A Inter de Limeira se fecha. Elinho na quina da grande área pela ponta esquerda para fazer o levantamento. Max posiciona um jogador na barreira cobrindo o seu canto direito. Quem sabe o segundo gol do jogo. Vem Elinho para a bola. Elinho autorizado. Jogadores da Inter de Limeira na entrada da grande área. Vem para a cobrança Elinho. Vai levantar no meio da grande área. O Elinho foi e levantou lá na bandeira de escanteio. Na segunda trave, corre atrás dela, vem para salvar, ela também desdomina. Na meia direita, na quina da grande área. Tenta escapa da marcação, chapa por dentro. Rola a bola para Capixaba. Capixaba, meia altura, dentro da grande área para Sacha, furou. A bola passa pelo Sacha dentro da grande área e vai pela linha de fundo, Soler. E agora deu sorte o sistema defensivo da Inter de Limeira, porque o Gustavo Bochecha, ele deu a casquinha para trás, seria escanteio do Bragantino, mas a arbitragem marcou impedimento do Sacha, que participou da jogada. Vem para o campo de ataque mais uma vez a Inter de Limeira, mas não se acerta, corta a marcação, Cunha para Jadson, Jadson no círculo central, escapa da marcação, mete a bola para Ramires, Ramires pela meia direita, erga a cabeça, pisa na bola, faz o break em frente à marcação, recua, escapa agora pela ponta direita, busca espaço, não tem ninguém, ele é obrigado a recuar. Trabalha com Natan Mendes pela meia direita no campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Domina Jadson. Jadson pela ponta, erra o passe, corta a marcação, Inter de Limeira. Retoma por dentro, tenta escapar. Emerson pela quarta zaga. Rola a bola à frente, tenta o lançamento pela meia esquerda para Zé Mário. Zé Mário perde, retoma. Elinho pela ponta direita, escapou da marcação, partiu, tenta escapar agora do Zé Mário pela linha de fundo. Ele cruza para Natan Mendes, levanta na entrada da grande área, corta a marcação, sobrou para Ramires, pedalou, balançou dentro da grande área, perde a bola. Emerson toma a frente. Firme o volante da Inter de Limeira, chega para tirar e ainda ganha o tiro de meta. Foi bem na marcação, camisa 5 da Inter agora, Soler. Tiro de meta para a Inter. Foi bem demais agora o Emerson Santos, jogador que iniciou a carreira como zagueiro, se transformou em volante ao passar do tempo e agora defendendo a equipe da Inter de Limeira.
Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com. Pintou cartão na falta para Inter, Soler. E cartão amarelo para Vitinho. A Edna ainda fez o sinal. Você bateu ali, bateu cá, bateu lá. E agora cartão amarelo para o 28 do Bragantino. Merecido, Rafa. Pela sequência de faltas, e agora uma falta para no contra-ataque, né? Era a tentativa do Lucas Bochecha de botar velocidade e atravessar o campo. E aí meio que pelo conjunto da obra. E para ataque a Inter de Limeira, tentava o cruzamento na esquerda para a área, para ninguém. Quarta marcação do Red Bull Bragantino, tira de qualquer jeito, volta pelo círculo central, domina Jussani. Jussani trabalha pela meia esquerda para Maurício. Relógio marca 10, agora 11 minutos jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque a equipe da Inter, lançamento à frente para ninguém. Everton Brito tentava chegar na bola, linha de fundo, só tiro de meta para o Red Bull Bragantino, Soler. E daqui a pouco o Bragabu fará alterações. O Matheus Fernandes, camisa número 35, já conversa ali com o Caixinha e seus auxiliares. Também posicionado o 22, o Gustavinho. 1-0, Red Bull Bragantino está vencendo por 1-0. Daqui a pouco, 6 da tarde no Morumbi, tem São Paulo e Novo Horizontino. Ulisses Costa transmite o jogo com Cláudio Zaidan e Paulo do Vale. 1-0 para o Bragantino, vem para o campo de ataque, insiste. Borbas domina pela meia direita, rola a bola atrás para Ramírez. Ramírez emendou, arriscou de longe, desvio na marcação, tira a zaga, corta, volta para Quirino. Quirino tenta escapar no círculo central, perde a bola, Inter de Limeira, tenta o passe à frente, insiste o Red Bull, toque de cabeça. Antes tem uma falta marcada, encontrando o Vitinho. A Edna diz que não, só foi o choque com o Jussani, é isso? Exatamente, lance paralisado, mais uma vez o Vitinho envolvido no lance. Jussani reclama ali com a Edna pedindo a falta do Borbas. O Thiago Borbas, ele deu ali o ombro no peito do Jussani, mas convenhamos, né? Valorizou demais o capitão da Inter, ficou até feio para ele. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Vem para ataque o Bragantino, Eric Ramírez na entrada da grande área, bateu, Max espalmou, chegou, voltou, Borbas. Gol! Borbas de novo. A saída de bola da Inter de Limeira não funciona. Elinho retoma da entrada da grande área. Arma para a perna esquerda, bate cruzado no canto esquerdo. Max mergulha, faz a defesa. A bola se oferece, sobra para Borbas. Centroavante, iluminado nesta tarde, sempre bem posicionado. Cai nos pés do Borbas, um domínio na pequena área, ergue a cabeça, bate de peito, de pé na direita para o fundo do gol, na marca dos 13 minutos jogados deste segundo tempo. Borbas de novo, marca o segundo gol dele no jogo, o terceiro no Paulistão. Alô Max, aquele abraço, tá no gol, bota o Red Bull Bragantino ainda mais perto da classificação. Thiago Borbas de novo, Red Bull Bragantino 2, Inter de Limeira 0, Soler. Para levar o técnico Júnior Rocha, o goleiro Max ao desespero. Ninguém marcou o Elinho. A Inter de Limeira, que tem 3 volantes, nenhum deles participou na marcação no setor central do gramado. O Elinho sai da ponta direita, vem por dentro, tem muito espaço e bate firme. O Zé Mário, que preguiça na marcação do lateral esquerdo, não acompanha o Thiago Borbas, que totalmente livre, domina, olha, escolhe o canto, bate firme para fazer o segundo gol dele no jogo, terceiro no Campeonato Paulista, e mudou o Red Bull Bragantino. Saiu com a 7 Eric Ramírez, entrou com a 35 Matheus Fernandes, saiu com a 19 Sacha, entrou com a 22 Gustavinho. Rafael Oliveira, 2-0 para o Bragantino. Era um risco que a Inter de Limeira correria, né? Tendo que sair um pouco mais, não estando posicionado, já sofria no primeiro tempo para sair jogando. E dessa vez a antecipação do Natan no campo de defesa gerou essa possibilidade do Elinho correr por dentro com a bola. O Elinho é o grande destaque do jogo. Embora o Thiago Borbas tenha feito os 2 gols, o Elinho é o responsável por quase todos os lances perigosos no ataque, além de desarmes, recuperações de bola no campo de ataque. Faz um bom jogo o Elinho, foi o responsável pelo chute. E mexe a Inter de Limeira também. Sai com a 11 o Juninho, entra com a 27 o Albano, sai com a 9 o Quirino, entra com a 18 o Rafael Silva.
Demorou demais, não. O seu xará Rafael Silva está em campo, o Rafael Oliveira, mas agora depois do segundo gol é mais difícil, né? Provavelmente ele já faria essa substituição agora, mais ou menos com 15 do segundo tempo, só não contava com 2-0, né? Que se deu justamente numa saída e o Nathan Mendes conseguindo antecipação. Troca um centroavante por outro, Rafael Silva, o Quirino não conseguiu ganhar esses duelos ali para puxar contra-ataques, e o Albano entra na vaga do Juninho, que também fez um jogo bem discreto. Dos 3 de frente, só o Everton Brito. E vem de novo pro campo de ataque, o Red Bull Bragantino domina pela meia esquerda, lançado Vitinho vai fazer o terceiro, invadiu a grande área, tomou a frente, ganhando o zagueiro, bateu no gol! Gol! Do Bragantino! Vitinho! Nada para o Red Bull Bragantino depois do segundo gol na velocidade do Vitinho. Ele é lançado nas costas da zaga, mergulha pela ponta esquerda, escapa em velocidade, toma a frente do Latela, ganha do JP Galvão, invade a grande área, leva para a pequena área do lado esquerdo, para a perna esquerda, ele bate no canto do goleiro. Aos 16 jogados deste segundo tempo, iluminado também Vitinho, titular hoje, teve uma bola, teve uma chance, invade a área e marca. Perna esquerda, no ângulo superior direito do goleiro Max, uma pancada, amplia ainda mais o Bragantino, para botar 2 pés e uma mão na fase de semifinal do Paulistão. Agora no Nabi Abichedi, 3 para o Red Bull Bragantino, 0 para a Inter de Limeira, Soler. E para desencantar na temporada, Vitinho marca o primeiro gol dele em 2024, na jogada que tem o dedo do técnico Caixinha. Ele acabou de colocar o Gustavinho em campo e o camisa 22 achou um passe espetacular para Vitinho na velocidade, ultrapassar o JP Galvão, escolheu o canto, bateu firme de pé canhoto. 3-0 Red Bull Bragantino, que além da vaga na semifinal, também está garantindo vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Rafael Oliveira, 3 para o Bragantino, 0 para a Inter de Limeira. Estamos falando aí de 17 minutos do segundo tempo. Já era, Rafa? É que futebol a gente sempre tem medo de falar, mas teoricamente sim, já era, até porque a gente está falando do favorito, conseguindo agora com mais espaço explorar os contra-ataques, né? O jogo muda consideravelmente. Boa antecipação, se no segundo gol foi o Nathan Mendes quem se antecipa, agora foi o Luan Cândido quem começa essa roubada de bola no meio com o campo, e o Gustavinho teve uma visão de jogo muito boa mesmo para acionar o Vitinho. O jogo fica mais aberto, né? Fica mais descontrolado. A Inter de Limeira se lançando meio de qualquer jeito, vai dando ao Bragantino um espaço que até então não existia para correr com a bola. E aí é um convite para fazer mais gols. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Ofertas Steel. Vem o Red Bull Bragantino para o campo de ataque do Minelinho pela ponta direita, dentro da grande área, tentou chapar, a bola para o meio da área para ninguém. Corta a marcação, afasta a Inter de Limeira e sai jogando. 3-0 para o Red Bull Bragantino, 3-0 para cima da Inter de Limeira. Sai jogando a equipe da Inter, domina no campo de defesa, Albano tenta escapar, rola a bola por dentro para Emerson. Emerson dominou no círculo central, perdeu a bola, Juninho Capixaba ganha mais uma, tenta o passe à frente, perde também Juninho. Lateral marcado para a Inter no campo de defesa pela meia direita. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. Ramon, alô Ramon Valdes, está ligado com a gente no microfone da Bandeirantes. Edgar conosco, Roberto, Cláudio com a gente, ligado no microfone da Bandeirantes, Carlos Vila, também curtindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você em FM 90.9, no M840, daqui a pouco, 6 da tarde no Morumbi. Tem São Paulo e Novo Horizontino com Ulisses Costa, Cláudio Zaidan e Paulo do Vale. Em 30 minutos, hein? Já as escalações. Relógio marca quase 20 minutos jogados deste segundo tempo no Nabi Abichedi. Vem para o campo de ataque, insiste. A Inter de Limeira domina, tenta o cruzamento, explode na marcação, era o Albano. Lateral está marcado, posse de bola para a Inter de Limeira, lateral, próxima bandeira de escanteio pela ponta, perde o jogo por 3-0. 3-0, 2 gols de Borbas. Gol marcado agora pelo Vitinho. 3-0 para o Red Bull Bragantino. Desce Albano, linha de fundo, lançado, tentou escapar da marcação, cruzou, mas tocou por último nele.
No bate-rebate, toca por último no Albano, vai pela linha de fundo, é isso? Exatamente, só tiro de meta a favor do Red Bull Bragantino. A Inter de Limeira entregue, não consegue levar perigo ao gol do goleiro Cleiton. Segue 3-0 Red Bull Bragantino. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Quartas de final do Campeonato Paulista, nona BABCD, relógio marca 22, segundo tempo. Red Bull Bragantino praticamente na semifinal, 3. Inter de Limeira 0. Plantão esportivo, alô, Marcela Souza. No Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Vasco seguem empatando por 0-0 no jogo de volta do Carioca, depois de igualdade por 1-1 na ida. 20 jogados deste segundo tempo, vem-se embora para o campo de ataque, insiste Juninho Capixaba para o Red Bull Bragantino. Você ligado na Bandeirantes, 3-0, avançando Massa Bruta. Placar de 3-0. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras entre Senos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, na de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Está jogando Cleiton. Cleiton na meia-lua, no campo de defesa. Despacha a bola para o campo de ataque na meia esquerda para Vitinho. Vitinho domina no ciclo central, passe errado. Corta a marcação da Inter. Vai pintar o primeiro gol. Não. Por baixo no carrinho, bem. Por baixo, o Vitinho auxiliando no campo de defesa, no carrinho, tira a bola dos pés. Ia saindo na cara do gol Rafael Silva, hein, Soné? E agora o Vitinho foi solidário, fez a besteira, ele mesmo voltou para corrigir o erro. Segue 3-0 para o Red Bull Bragantino. Com isso, o time de Bragança está se classificando para a semifinal do Paulistão. Vem para ataque o Red Bull Bragantino, domina pela meia direita, Natan Mendes no campo de ataque, tenta escapar, volta a jogada ainda mais atrás, é pro domínio do Gustavinho pelo círculo central, escapa da marcação, trabalha a bola pela meia esquerda para Juninho Capixaba pela ponta, bola para Vitinho para Capixaba sai jogando pelo campo de defesa na canhota, trabalha a bola por dentro, bola de primeira, tenta o passe de primeira, Vitinho pede na canhota de novo, Juninho Capixaba participando demais, recua a jogada, Gustavinho abre a jogada na meia direita, entrega a bola para Natan Mendes domina pela ponta, no ataque ele rolou, trabalhou de primeira, boa bola para Matheus Fernandes por dentro para Jadson pela ponta esquerda para Gustavinho para Matheus Fernandes, dá para bater no gol, ameaçou, travaram dois em cima dele, ele recua. Mais atrás na meia esquerda, para Luan Cândido na meia, na canhota, para Capixaba, devolução é boa, Matheus Fernandes, dá para bater no gol, preferiu o Elinho, dominou na entrada da grande área, perde a bola Elinho, vem por baixo, corta a marcação da Inter de Limeira, na sequência vacilou, cochilou, perdeu Everton Brito, Elinho, adiantou, bateu no gol, Max pegou, firme agora o Max. No canto esquerdo, se estica todo, faz a defesa, Solé. E deu para ver que alguns jogadores da Inter de Limeira estão entregues no campo de jogo, né, Martelli? Agora o Everton Brito, ele perde a bola, abandona a jogada, o Elinho bate firme, o Max atento, faz boa defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é a Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem para ataque a Inter de Limeira, lançamento à frente para ninguém. Vai ficar nos pés do Cleiton, a Inter de Limeira não tem o que fazer, a não ser o que a gente está vendo aqui. Abriu o jogo, né, Rafa? Jogo aberto, a Inter de Limeira, obviamente, vai tentar de qualquer jeito pelo menos um gol, mas isso deixa ela ainda mais suscetível a um gol. E tem um jogador da Inter sentindo, inclusive, hein? Jogador da Inter sentindo nesse momento me parece ser o 21, que é o Bochecha. Mas enquanto isso, Rafa fala do jogo. É isso, o jogo fica mais aberto e mais espaçado. O Bragantino nesse último lance teve uma longa troca de passes, né? Aí já é uma forma de administrar, não precisa correr em todas também. A Inter de Limeira tenta sair, até o desafio para o Bragantino é manter a concentração. Foram 2 erros de passe seguidos ali na saída de bola, perto da própria área, isso é um convite para a Inter. Mas de qualquer forma, o espaço aparece mais. E essa troca de passes vira a melhor maneira de administrar uma vantagem que agora é muito confortável. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão que mais cresce em São Paulo. A instituição financeira Sicredi. Abra sua conta. Alteração na Inter. Saiu com a 21 Bochecha, como você estava relatando, né? Sentiu dores. Entrou com a 29 o Lima. Da dupla Bochecha e Bochecha, quem foi melhor, o Rafa Oliveira? Hoje os dois foram muito superados ali no meio campo. O Bochecha, que acabou de sair, ainda teve um pouco mais essa aparição na entrada da área no início do jogo, quando a Inter de Limeira esboçava alguma chegada. Mas nenhum deles foi bem, não. Meio campo bastante dominado pela forte marcação do Bragantino. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Pode confiar.
Vem para ataque a Inter de Limeira, lançado pela ponta esquerda, pede a falta. Caiu, sentiu Everton Brito, a juíza não marca, a Edna manda seguir, a bola está nos pés do Cleiton. Cleiton vai sair jogando para o Red Bull Bragantino, vencendo por 3-0, 25 minutos jogados deste segundo tempo, 3-0 para o Bragantino em cima da Inter. Trabalha a bola pela quarta zaga, Lucas Cunha domina, chapa de perna direita, pela ponta direita, inclusive para Nata Mendes por dentro, para Matheus Fernandes para Nata Mendes pela ponta, fatia para o campo de ataque, vem para o toque de cabeça, toque do Borbas pela ponta direita, para Prelinho, corta a marcação. Vem por baixo, tranquilo, Jussani recomeça, é para Max dentro da pequena área, pressionado pela marcação, vai ser obrigado a soltar na direita para o Jussani pela ponta, ainda mais aberto, JP Galvão, sobe a marcação do Bragantino, ganha o lateral está marcado para Inter de Limeira cobrar no campo de ataque pela ponta direita, 3-0, 25, agora o jogador do Bragantino cai no chão, começa a fazer uma espécie de cera, tá desabado. Vai ter uma dupla alteração no Bragantino. Pode ser por isso, né, o Gustavo Soler? Exatamente. Agora, para ganhar aqueles minutos preciosos, né, o Bragantino já se classificando, sai com a número 5, o Jadson, para a entrada do 23, Raul que perdeu boa parte, né, dos últimos jogos do Bragantino na última temporada por causa de uma grave lesão no joelho. Agora recuperado dessa lesão, entrou com a camisa 23, saiu com a 11. O Elinho, e entra o 21, Thalisson. O Thalisson é o cara que fez um golaço no último jogo, né? É isso? O próprio. Gostou das mexidas, ou Rafael Oliveira? Aí já é uma maneira de descansar, né? De administrar. O Thalisson é um dos bons jogadores jovens são tantos, né? Que o Bragantino tem. O Elinho hoje fez um ótimo jogo. É verdade que em vários momentos o Elinho peca ali, ou pelo primeiro toque na bola e acaba perdendo um pouco o controle da jogada, ou pela finalização, às vezes um pouco precipitada, mas hoje quase tudo saiu dos pés dele. Foi o principal jogador, é claro que a gente vai falar do Thiago Borbas, que fez 2 gols, foi fundamental, mas o Elinho é o melhor jogador do Bragantino, foi o melhor jogador do Bragantino em campo hoje. E é importante ter o Raul de volta, né? Tentando ganhar ritmo novamente, porque ele sofreu muito com as lesões nesses últimos 2 anos. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Em Red Bull Bragantino, Borbas vai sair na cara do gol, escapou, drible da Vaca para cima do goleiro, Max vai bater no gol, bateu por baixo, Emerson bota em escanteio. O Borbas ia marcando o hat-trick, ele foi lançado em posição legal, que bola para o centroavante, o Max saiu na entrada da grande área, toma o drible da Vaca, na hora de bater no gol, o Borbas enxerga o Emerson se atirando na linha de fundo, evitando a bola aqui entrando no gol, Soler. E como foi inteligente agora o Thiago Borbas para dar o drible da Vaca em cima do Max Wallaf, e aí o centroavante sempre é fominha. O gol aberto, ele tentou a finalização, mas chutou em cima do Emerson Santos, e dentro da pequena área o Thalisson estava livre para fazer o quarto. É escanteio Bragantino, Vitinho, pé direito na bola. Escanteio para o Bragantino, 28 jogados, autorizado. Vitinho levantou na segunda trave, passou por todo mundo. Sobra pela meia esquerda, tenta escapar da marcação, pedalou, balançou Thalisson no meio de 2, levou para a linha de fundo, não cai. Passou do segundo dentro da grande área pela meia esquerda, rolou a bola, afasta a marcação, sobrou. Nata Mendes rola na entrada da grande área, pisa na bola, perde a bola Thalisson. Contra-golpe para Inter de Limeira. Vem na velocidade, nem tanto na velocidade ali o Albano. Albano recuou, perdeu a jogada, retoma o Red Bull Bragantino, domina Gustavinho pelo círculo central, mete a bola para Luan Cândido domina, volta para Cunha trabalha pela meia esquerda para Raul de primeira, passe à frente para Capixaba para Gustavinho, daqui a pouco escalação do São Paulo está pronto para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino no Morumbi. A Edna parou o jogo, teve um toque de mão, aproveitar agora, Paulo do Vale, repórter Bandeirantes, está escalado o São Paulo do Vale. Daqui a pouco do Vale com a escalação do São Paulo no Morumbi. São Paulo e Novo Horizontino se enfrentam em 22 minutos. Ulisses Costa transmite o jogo com Cláudio Zaidan e Paulo do Vale. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio. Com oportunidades campeãs, está na sua vida. Tá no Tenda. Pode ser agora, Paulo do Vale. Diga lá do Vale. Vamos lá, Martelli. O São Paulo de Rafael, Rafinha, Diego Costa, Arboleda, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Lucas Ferreirinha e o estreante da noite, André Silva. André Silva titular, é isso? Exatamente, veste a 17 do tricolor, Caleri nem entre os relacionados. Novo Horizontino está pronto do Vale?
prontíssimo. Manda. Jordi, Chico, César, Luizão, 3 zagueiros, William Lepo, Giovani, Marlon, Rômulo, Heverson, Vagninho e Neto Pessoa. 6 da tarde, Ulisses Costa, Cláudio, Zaida e Paulo do Vale transmite em São Paulo e Novo Horizontino. Aqui tá mexendo a Inter de Limeira, hein? Em 2 ocasiões, sai com a 5 Emerson Santos, vem com a 25 o Cauê. Cauê na vaga do Emerson Santos e teve uma outra troca que a gente já vai confirmar porque apareceu a plaquinha do cidadão ali. A gente já confirma então qual foi a outra alteração da Inter de Limeira. Enquanto isso tem escanteio, a Inter de Limeira pela ponta direita, vai chover a bola para meio da grande área. Vem levantamento, tá autorizado para cruzar o Everton Brito. Partiu para a bola, levantou na primeira trave, sobe, a marcação tira. Agora a outra alteração. Saiu com a meia dúzia o Zé Mário, entrou com a 16 César. Só rapidamente, Martelli, trazendo uma informação, o Palmeiras acaba de confirmar que amanhã, segunda-feira, vai fazer um treino no gramado reformado do Allianz Parque, mas com o elenco sub-20, já que os profissionais estão de folga. Então amanhã os jogadores do sub-20 do Palmeiras vão treinar no gramado reformado do Allianz Parque para conseguir a liberação do campo de jogo para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta atividade, a diretoria de futebol do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, junto com a sua comissão técnica, estarão presentes para acompanhar a nova instalação do composto químico de cortiça no gramado do Allianz Parque. Rafa, aquela história, né? Enquanto o jogo tá parado na Bia Bichedi, o Palmeiras no quesito gramado agora vai ter essa nova, não é nova arena, mas novo gramado disponível, nova tecnologia no gramado, mas os titulares não vão ser cobaias, né? Mais ou menos por aí também, né? E é importante fazer todo tipo de teste para sentir a confiança de que tá ok, né? Até porque a gente já viu tantos capítulos disso no futebol brasileiro, não exatamente com o Palmeiras, até porque geralmente o gramado por lá é muito bom, é de ótima qualidade. Mas vamos torcer para que esse assunto gramados tenha cada vez menos evidência, né? Tenha cada vez menos destaque dentro do debate no futebol brasileiro, porque ainda é um tema muito recorrente, a dificuldade para se jogar em bons gramados no Brasil. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é a Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 3-0, Red Bull Bragantino está vencendo a Inter de Limeira. Daqui a pouco, em 19 minutos, tem São Paulo e Novo Horizontino com Ulisses Costa no microfone da Bandeirantes, 8h15. O Santos enfrenta a Portuguesa na Vila Belmiro. No Urbano Caldeira, a bola vai rolar, 8h15 da noite. Aqui faltando 12 minutos para terminar o jogo. Red Bull Bragantino já encaminhado para a semifinal do Campeonato Paulista. Lateral marcado pela esquerda, não tem pressa nenhuma o Juninho Capixaba. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. Lateral já cobrado, tem pressa pela esquerda. Thalisson, dentro da grande área, tentou o chapéu, perde a bola. Toma a marcação, fica no bate-bate, volta para a equipe do Bragantino. Bragantino na sequência, perde a bola. Vem para o contra-golpe, lançado no círculo central. Rafael Silva pela esquerda, chamando o César. César para o jogo, cruzou a fronteira, soltou na quina da grande área, trabalhou na tabela, perde a bola. Firmina também está. Cobertura tira, na sequência perde, insiste César por dentro, era pro Bochecha na sequência perde a bola no bate-bate, vai sobrar, vai ficar frente para Brito na quina da grande área, boa bola pro Albano pode cruzar, preferiu o passe pro Brito para Albano, isolou o Albano, mandou pela linha de fundo, é só tiro de meta, Soler. Só tiro de meta a favor do Red Bull Bragantino e apesar do 3-0, Pedro Caixinha continua revoltado com algumas falhas de marcação da equipe do Red Bull Bragantino. A equipe da casa está se classificando para a semifinal do Paulistão e também garantindo vaga antecipada para a Copa do Brasil de 2025. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Tiro de meta para o Red Bull Bragantino, Cleiton vai quebrar a bola para o campo de ataque. Relógio marca quase 35. Placar de 3-0, Red Bull Bragantino vencendo o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, temos mais um semifinalista neste momento, Palmeiras e Red Bull Bragantino, não necessariamente se enfrentando, mas na semifinal. Classificados no momento, 3-0, placar elástico para o time de Pedro Caixinha. Domina pela meia esquerda, tenta descer, Inter de Limeira, César lança para o campo de ataque pela ponta, passe errado. Só lateral, manual marcado para o Bragantino cobrar no campo de defesa pela meia direita. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser na Cata. Sabe por quê?
porque na Cata, é claro, é tudo azul. Lateral para a equipe do Bragantino cobrar pela meia direita. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, quartas de final no Nabi Abichedi. Relógio marca 35 do segundo tempo. Red Bull Bragantino 3. Thiago Borbas 2 vezes. E uma vez marcou. Quem é que marcou? Pô, Vitinho marcou o terceiro gol. Sumido durante todo o jogo, marcou o terceiro gol. Borbas 2 vezes e Vitinho marcou o terceiro gol. Inter de Limeira 0. Plantão esportivo, alô Marcela. O Nova Iguaçu abre o placar sobre o Vasco pelo Campeonato Carioca. Bill, aos 29 do segundo tempo, coloca o Nova Iguaçu em vantagem e pode disputar a final. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil Sil. Pode confiar. Daqui a pouco no Morumbi tem São Paulo e Novo Horizontino. Novo Horizontino e São Paulo. Ulisses Costa transmite o jogo com Cláudio Zaidan, Paulo do Vale, 8h15. Na Vila Belmiro tem Santos e Portuguesa também pelas quartas de final do Paulistão. Vem Bragantino pela meia esquerda, Capixaba meteu a bola para Thalisson na linha de fundo, desabou. Aí o Thalisson desabou, tentou cavar o pênalti, foi nada, né, Soler? Aí foi um péssimo ator, o camisa 21 da equipe do Red Bull Bragantino, marcou um golaço contra o Botafogo e agora deu uma bela piscinada no gramado do Nabizão. 36, tempo vai passando, 3-0. Tiro de meta para Inter de Limeira, o Max vai para a cobrança. Acho que a Inter de Limeira, assim, depois do terceiro gol, entregou, né, o Rafael Oliveira. Assim, o jogo já tinha perdido muito da possibilidade para Inter de Limeira, né? Até teve uma outra escapada, tem muito... O Bragantino, até a gente viu agora há pouco o Pedro Caixinha dando uma bronca e tudo, um pouco irritado, que ele quer cobrar essa mesma intensidade. O Bragantino fez um jogo muito sério sem a bola, o tempo inteiro muito bem nesse aspecto. Nesses últimos minutos o jogo já deu uma relaxada, né? Então em alguns momentos a Inter de Limeira até consegue chegar ao ataque. Não consegue descontar, então não oferece qualquer risco à classificação do Bragantino. Mas o jogo deu uma esfriada depois do 3-0, ficou com a classificação com a vaga nas mãos. No futebol é gol, no Sicredi é show, patrocinador oficial do Paulistão, instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 37 jogados, 3-0 para o Red Bull Bragantino. Falta para o Bragantino cobrar no campo de defesa. Vem para o levantamento, não tem tanta pressa, tá lá na bola. Cunha, despacha para o campo de ataque, para ninguém, toca de cabeça a zaga da Inter de Limeira, na sequência completa Cunha pela ponta tenta descer para o Red Bull Bragantino, a Edna vai pegar a falta, uma falta de ataque, a bola para a Inter de Limeira na meia esquerda, no campo de defesa, é isso? Exatamente, a Inter de Limeira com 3-0 contra também não tem tanta pressa assim, está sendo eliminada do Campeonato Paulista, a Inter que agora terá pela frente a Série D do Campeonato Brasileiro, está no grupo A7, ao lado de Pouso Alegre, patrocinense de Minas Gerais, o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, além dos paulistas Água Santa, Santo André e São José, e também tem o Maringá do Paraná neste grupo A7. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você acompanha suas encomendas internet na Braspress até entrega, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Thalisson na velocidade pela meia esquerda, levou para a linha de fundo, mas erra o cruzamento na sequência. Tempo vai passando, quase 40 minutos jogados deste segundo tempo. 3-0 para o Red Bull Bragantino. Lança a Inter de Limeira para o campo de ataque pela ponta esquerda. Escapou da marcação, a bola é boa. Rafael Silva tentou, escapou, levou pela meia direita o cruzamento. Juninho Capixaba põe para fora. Firme o Capixaba para botar em escanteio. O juizão tá dando escanteio ou não? Será que uma posição irregular no lançamento? Se ela der o impedimento, errado o impedimento. Porque tinha condição lá do lado esquerdo o Everton Brito, hein, Soler? E agora o bandeira de número 1, Danilo Simomanis, que assinala, chama a responsabilidade para o impedimento, mas não tava não. Quase 40 minutos jogados, daqui a pouco em 12 minutos no estádio do Morumbi tem São Paulo e Novo Horizontino, no microfone da Bandeirantes. Ulisses Costa transmite o jogo, ele, Cláudio Zaidan e Paulo do Vale nas reportagens, mas à noite, 8h15, tem Santos e Portuguesa.
A narração de Rogério Assis, comentários de Alexandre Pretzel, Bruno Migliozzi. Nas reportagens na Vila Belmiro. Relógio marca quase 40 jogados em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Tome contra-golpe, lançado Borbas. Borbas na quina da grande área, dentro da área. Fatiou, limpou para a perna direita, vai marcar o terceiro, bateu travado pela marcação. Volta mais atrás, o chute pro gol. De longe, isolou. Pegou mal na bola o Luan Cândido, arriscou, Luan Cândido, linha de fundo, tiro de meta, só isso, Soler. Jogador que começou a carreira como lateral esquerdo, chegou a jogar no meio de campo e agora compõe a zaga do Red Bull Bragantino nesta temporada com o Caixinha, já apareceu até numa lista entre os melhores jogadores sub-17 do mundo quando estava na base do Palmeiras, foi vendido para o Red Bull Leipzig da Alemanha, não vingou por lá e desde então retornou ao Brasil para defender o Bragantino. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 40, quase 41 minutos jogados deste segundo tempo. No Nabi Abichedi, 3-0 para o Red Bull Bragantino. Tenta descer para o campo de ataque. A equipe de Bragança Paulista desce para a meia direita. Tentou acelerar. Gustavinho perde a bola. Retoma pela quarta zaga. Quarta marcação. Maurício sai jogando mal na direita. Cruzamento errado. Cruzamento errado nas mãos do goleiro, hein, Gustavo Soler? E consagrando, né, o goleiro Max Wallaf, que fez uma grande partida apesar do 3-0, mais um cruzamento na área, mais uma vez ele ficou firme com ela. Max sai jogando dentro da grande área, sai jogando para Inter de Limeira. Ofertas especiais, estilo roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas pela jardinagem em até 6 vezes sem juros. 41,5. Daqui a 10 minutos no Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino no microfone da Bandeirantes. Sai jogando pelo campo de defesa, Inter de Limeira trabalha a bola de primeira, Jussani. Maurício para Jussani, pela ponta direita, Jussani acelera o passe à frente, errado. Juninho Capixaba toca de perna esquerda, corta a zaga, tenta descer para o contragolpe, Juninho de novo insiste, domina por dentro, passe à frente, é para Thalisson. Thalisson escapou da marcação, vai marcar o gol, vai de grande área, bateu para fora, pela linha de fundo. O Thalisson passou por 3, invade a grande área, perna esquerda na bola. Buscava o canto direito do Max, manda para longe do gol, Soler. E foi exatamente nesse mesmo gol, com essa mesma perna esquerda, que ele marcou um golaço contra o Botafogo na quarta-feira. Mas agora bateu muito mal na bola, perdeu a chance do quarto. Segue 3-0, Red Bull Bragantino classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras entre Senos Fortaços, na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Quase 45 minutos jogados deste segundo tempo. O jogo está parado, tem falta marcada para cartão amarelo para o jogador da Inter de Limeira, hein, Soler? Cartão amarelo para o Jussani, capitão da Inter de Limeira, jogador que marcou época, defendendo as cores da Ponte Preta. E agora, rapaz, hein, Jussani, deu um mata-leão ali para cima do Raul. Desnecessária a falta do capitão da Inter de Limeira. Falta marcada a favor do Red Bull Bragantino, que sonha com quarto na tarde de hoje. 43 minutos jogados, é falta para a equipe do Bragantino cobrar pela meia esquerda. Vai Juninho Capixaba para a cobrança. 3-0, 43. Um jogador na barreira, na linha lateral da grande área pelo lado direito, cobriu do canto direito de Max. A Inter de Limeira se fecha. O Juninho Capixaba vai levantar a bola para o meio da grande área. O torcedor querendo fazer a vitória, virar a goleada. Autorizado o Capixaba. Partiu para a bola, levantamento fechado na primeira trave. Sobe, a zaga tira, sobra na direita. Nathan Mendes devolveu para a pequena área no alto. Max fica com ela, Soler. De novo, sai, fica com ela. O Max Wallaf segue 3-0, Red Bull Bragantino. Reta final da partida, a equipe de Bragança se classificando para a semifinal do Campeonato Paulista e garantindo vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. 60 segundos para terminar o jogo. Rafael Oliveira vai definir o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Rafa. O Thiago Borbas fez 2 gols fundamentais, né? Ele acabou construindo o placar, mas para mim o melhor jogador em campo foi o Elinho. O Elinho foi quem criou quase tudo, fez de tudo, participou e muito enquanto esteve em campo, então eu vou de Elinho. Elinho, craque do jogo, no microfone da Bandeirantes. Relógio vai marcar 45. Tá chegando aí no Morumbi, o São Paulo e Novo Horizontino com Ulisses Costa.
44,5. Lateral pro Red Bull Bragantino cobrar pelo campo de defesa na meia direita. 8h15 da noite na Vila Belmiro tem Santos e Portuguesa. Rogério Assis transmite o jogo com Alexandre Pretzel e Bruno Migliozzi. Vai terminar a partida na Bia Bichedi. Lateral marcado, cobra no campo de defesa. Tentou descer agora lá pelo lado direito. Não conseguiu se acertar o Nathan Mendes. Perde a bola no bate-bate. Vai sobrar pela linha de fundo. Dizão vai dar falta. A juíza vai dar falta. A Edna dá falta pro Red Bull Bragantino. 45. E é o seguinte. Aqui no Nabi Abichedi está definida a classificação do Red Bull Bragantino contra a Inter de Limeira. No Morumbi. Vem São Paulo e Novo Horizontino com Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes, Pedro Martelo comandou para você até agora a vitória do Bragantino, já definido 3-0 sobre a Internacional de Limeira. Teremos mais 3 minutos de jogo lá. O Martelli volta para informar para você. A Bandeirantes vai trazer o Morumbi tomado, sinta o clima no Morumbi. É decisão, quartas de final, vale vaga para semifinal. Esse é o clube, esse é o clima no Morumbá. Torcida tricampeã do mundo. O futebol da Bandeirantes vai trazer emoção desse jogo para você. A Bandeirantes de primeira vem para escalar o São Paulo. Manda pro ar o tricolor. Boa tarde para você. Alô, Paulo do Vale. Boa tarde, Ulisses Costa. Um abraço para você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O torcedor vem junto. O São Paulo está definido e escalado pelo técnico Carpini. Com 23, Rafael no gol. 13 Rafinha, 4 Diego Costa, 5 Arboleda, Wellington camisa 6, meio de campo, de 29 Pablo Maia, 25